Hoje eu quero convidar você para conversarmos sobre um tema que está sendo noticiado aqui no Brasil, que é o julgamento do STF sobre o tema da prisão em segunda instância. Mas desde logo eu devo dizer para você que este vídeo não é opinativo. Em nenhum momento eu vou dar a minha opinião pessoal. Vocês vão morrer sem saber o que eu penso sobre o tema. Pois bem, para nós entendermos o que é esse instituto da prisão em segunda instância, nós temos que primeiramente entender o que é a tal da instância. Aqui no Brasil, o sistema judiciário ele é formado por hierarquia. Portanto, existe uma ordem em que um juiz responde sempre a um superior. Na questão criminal, quando há alguma ação penal em andamento, por exemplo, a pessoa cometeu um crime, ela vai ser levada a julgamento. Este julgamento, via de regra, começa no juiz de primeira instância, que é chamado de juiz de origem, é o chamado juiz singular. E esse juiz, que é o juiz que atua nas varas, nos fóruns espalhados por todas as cidades brasileiras. Esse juiz, então, no final do julgamento, ele que faz audiência, ouve testemunha, ouve a defesa, pega o depoimento do réu e no final ele vai dar uma sentença que pode condenar ou absolver a pessoa. Se houver uma condenação, aí o réu tem o direito de recorrer. Neste caso, ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça, se for uma matéria a nível estadual, ou para o Tribunal Regional Federal, que se for uma matéria a nível de Justiça Federal. Deste modo, nos tribunais, e a gente chama esses de tribunais locais, porque eles ficam, cada estado tem o seu tribunal de justiça estadual e cada região do país tem o seu tribunal regional federal. Então esses tribunais locais, quem atua neles são os chamados desembargadores. Portanto, aí começa a segunda instância, são juízes de segundo grau, que assim nós chamamos. Pois bem, esse tribunal vai proferir um novo julgamento, que vai ou condenar ou absolver o réu. Se mais uma vez o réu for condenado, ele tem ainda direito a mais um recurso? Tem, dessa feita ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E esse STJ só existe um para todo o Brasil, que fica sediado em Brasília. E se lá no STJ ele for condenado, ele então tem direito a mais um recurso para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que também fica em Brasília. O STJ e o STF é onde atuam os ministros, portanto, os juízes que atuam nestes tribunais superiores, que é o STJ ou no Supremo, ele é chamado de ministro. E, portanto, assim se forma a hierarquia do judiciário. O que está se debatendo hoje é em que momento a pessoa deve começar a cumprir pena. E aí nós vamos falar aqui sobre as formas que você pode ir preso. Espero que você não vá preso, mas se você se envolver em algum ilícito, aí você tem várias modalidades de prisão. Existe a chamada prisão preventiva, a prisão temporária, existe a prisão que é o cumprimento da pena. Qual que é a diferença? A prisão preventiva ou a prisão temporária são prisões que ocorrem no decorrer do processo. Então vamos dizer que o processo ainda está lá na fase de audiência, lá no primeiro grau, lá no juiz singular. A pessoa pode ser presa? Pode, só que ela não está ainda cumprindo pena. Ela está presa em caráter temporário ou preventivo. Depois, ela foi condenada e ela recorre para o tribunal. Ela ainda não tem a condenação definitiva, porque ela está esperando o recurso. Mas ela pode ser presa? Pode, pela prisão temporária ou pela prisão preventiva. E se ela recorrer para o STJ? Ela está condenada, mas ainda cabe recurso? Cabe. Mas ela pode ser presa? Pode, pela prisão temporária ou pela prisão preventiva. Então veja, sempre a pessoa pode ser presa em qualquer fase do processo. Pode estar ali no início, no meio ou no fim. Só que para isso, a pessoa ela tem que ter aqueles requisitos que a lei prevê, que é apresentar um risco para um processo. Vamos tratar aqui genericamente de periculosidade. Aquela pessoa que representa um risco para a sociedade, ela pode ser presa? Pode. É a chamada prisão preventiva. E o que é então que está se discutindo hoje no julgamento do STF? É o fim da prisão preventiva? Não, não é. Isso é um erro muito comum. As pessoas pensam que esse julgamento vai simplesmente soltar bandido. Calma lá, deixa eu explicar para você como é que funciona.
a prisão, ela pode ser tanto aquela preventiva como a definitiva. A definitiva, ela só ocorre após o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Você sabe quantas pessoas estão presas no Brasil hoje? O CNJ, semana passada, fez um levantamento exatamente para esclarecer isso. Existem presos preventivos 190 mil pessoas no Brasil, aproximadamente, cumprindo prisão preventiva. Ou seja, pessoas que ainda não foram julgadas, mas que já estão presas. Essas pessoas, elas não precisam nem estar em fase de recurso, não. Elas podem estar em fase ainda de audiência, esperando o julgamento ainda lá no primeiro grau, e já estão presas. Então, quer dizer, existe mais de 190 mil presos no Brasil preventivamente. Quer dizer que eles vão ser soltos com a decisão do Supremo? Não, de modo algum. Porque o que está em julgamento não é a prisão preventiva. Ela fica mantida, inalterada, não é objeto do julgamento. O que é o objeto do julgamento? É a prisão daquelas pessoas que já foram condenadas e que não representam risco à sociedade, porque se representasse o juiz tinha decretado a prisão preventiva, e que estão esperando o julgamento de algum recurso. E que não precisa ser no Supremo, não, pode ser no STJ mesmo. Porque o que a jurisprudência construiu? É a chamada prisão após o julgamento na segunda instância. Ou seja, a pessoa foi condenada no juiz de primeiro grau, foi condenada pelo tribunal local. Eu preciso esperar a condenação do STJ e do STF para prender? Construiu-se uma jurisprudência de que não precisa, você pode logo prender com a decisão do tribunal. E o que está se discutindo hoje é se você precisa esperar o trânsito em julgado ou não. Só que veja bem, eu não estou falando de pessoas que representam risco à sociedade. Tem muita gente que fala assim, vai soltar estuprador, vai soltar traficante. Veja, pessoas que representam risco à sociedade, elas estão presas não é na segunda instância, elas estão presas desde a primeira instância. Ou seja, não precisa esperar nem a primeira condenação para prender. Eu não preciso esperar a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Pode ser presa a qualquer momento no processo por força da prisão preventiva que segue inalterada. Só para você ter ideia, eu falei que existem mais de 190 mil presos preventivos no Brasil. E você sabe quantas pessoas existem no Brasil que estão presas por conta da prisão em segunda instância? Isto é, pessoas que foram condenadas, mas ainda estão esperando o recurso, podem ser absolvidas? Pode até ser absolvida. Chance de ser absolvida, 30%, que é a média de reforma que o STJ e o STF fazem sobre as decisões. Ou seja, 30% dessas pessoas presas ainda podem ser absolvidas? Podem ser absolvidas, e aí? E aí dá-se um jeito do Estado indenizar elas, se é que vai indenizar algum dia. Entretanto, sabe quantas pessoas tem nessa situação hoje no Brasil? Números do CNJ da semana passada. 4.895 pessoas presas por conta da segunda instância. Sabe o que isso quer dizer? No Brasil existem 5.570 cidades, municípios. Isso quer dizer menos de um preso por cidade. Ou seja, na pior das hipóteses, se acabar a prisão em segunda instância, é menos de um preso por cada cidade que seria solto. Então não é verdade que vão se abrir as portas da cadeia e soltar todo tipo de criminoso. Não, eles estão presos pela prisão preventiva e não pela prisão em segunda instância. Porque se você conhece algum juiz que deixou para prender um réu só depois da condenação em segunda instância, sendo ele perigoso, data venha, esse juiz está equivocado. Ele deveria ter protegido a sociedade, decretando a prisão desde a primeira instância, que é a chamada prisão preventiva. Ou seja, há aqui um risco da sociedade se tornar, ou melhor, continuar sendo violenta como está? De modo algum. Porque, de acordo com os números estatísticos da violência do Brasil, seria menos de uma pessoa que seria beneficiada em cada cidade. Não se pode dizer que isso seria um número suficiente para que a bandidagem tomasse conta do país, mudando uma realidade que já não é muito diferente hoje. Mas mesmo assim, essas 4.895 pessoas, elas seriam automaticamente soltas? Não. Porque o juiz ainda pode decretar a prisão delas com base na prisão preventiva.
Ou seja, não é o caso de você... Primeiro que são só 4.000 e poucas pessoas. Menos de uma por cada cidade. E mesmo assim, não é soltá-las automaticamente. É simplesmente o juiz ver. Ela tem o direito de responder em liberdade. Se depois ela for condenada, vai presa. Mas ela tem o direito de responder em liberdade. Se tiver, ok, não, representa perigo à sociedade. Então continua presa. Por força da prisão preventiva, e não por causa de trânsito, trânsito provisório, que é como alguns juristas estão chamando o julgamento. Agora ele tem dois tipos de trânsito em julgado. Tem o trânsito em julgado definitivo, mas tem alguns juristas que querem construir o trânsito em julgado a partir da segunda instância. E, bom, pode existir a nível doutrinário, a nível constitucional não existe essa hierarquia. A Constituição só prevê, pelo menos a Constituição brasileira, só prevê um tipo de trânsito em julgado, que é exatamente quando não cabe mais nenhum recurso. Aí se diz o seguinte, isso vai acarretar, se você não fizer esse tipo de prisão após a segunda instância, vai implicar na prescrição dos crimes. O que é a prescrição? É quando o Estado já não pode mais prender a pessoa porque passou o prazo para que o Estado punisse essa pessoa. Você sabe de quantos anos são esse prazo? Olha, um crime não prescreve da noite para o dia. Tem crime que demora 10 anos, 15 anos, 20 anos para prescrever. Cada tipo de crime tem um tipo de prescrição. Quanto mais grave o crime, mais tempo demora para ele prescrever. Só que a cada julgamento, a cada condenação que aquela pessoa recebe, zera o prazo da contagem, e aí o Estado tem mais 10 anos, mais 15 anos para dar um novo julgamento. E data venha novamente, você dá 10 anos para o Estado julgar uma pessoa, não me parece algo assim desarrazoado. Parece que é um prazo plausível. Já pensou você há 10 anos na justiça, esperando o dia de saber se vai ser condenado ou inocentado? Me parece um prazo razoável. Se não dá dando conta, então tem outra solução também. Aumentar o prazo prescricional ou acelerar os julgamentos para que se faça isso. E é possível? É possível. Vou dar um exemplo. Tem casos, principalmente os que saem na mídia, que são casos de repercussão, que eles são julgados assim, rápido. Ninguém diz que o processo demorou. E tem casos que se arrastam por anos. É um problema de lei? Creio que não, porque a mesma lei que foi aplicada para o caso rápido foi usado para o caso que se arrastou. Então é uma questão mesmo de gestão do judiciário para que se acelere os processos. Essa história aqui me parece muito com a analogia de dar banho no neném que está sujo. O neném se sujou, o que você faz? Você dá banho no neném e deixa o neném limpo. Mas tem gente que quer simplesmente pegar o neném sujo e jogar fora. Você não pode fazer isso. Se está lenta a justiça, você acaba com a justiça? Não é mais fácil você criar mecanismos para acelerar? Tanto é que existe que quando se tem algum interesse nos bastidores, você consegue, com a mesma legislação, fazer um julgamento rápido, célere, alguns em tempo recorde. Ou seja, não é a lei que atrasa, não. É a funcionalidade, é a gestão do judiciário que, por vezes, acaba atrasando, de fato, o processo. Mas, mesmo assim, esse não é o motivo da impunidade, de você deixar bandido solto. Não, por quê? Repito o que eu disse lá no começo. Porque se o bandido é perigoso, você dá a prisão preventiva. Hoje está sendo julgado o caso pelo STF. Se for mantida a condenação, a prisão, após a condenação em segunda instância, 4.895 pessoas vão continuar presas. E se for revogado, se for proibida a prisão após a condenação em segunda instância, essas 4.000 e tantas pessoas vão passar por uma análise individualmente para que o juiz diga se elas podem ou não esperar o resultado do recurso delas em julgamento. Então essas são algumas informações básicas para você entender, e aí faça a sua análise agora, com base nesses fatos, não com base em achismo, mas com base em dados estatísticos e no texto legal. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir você. Vocês não vão saber a minha, mas eu quero saber qual a opinião de vocês.